Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui juntos, reunidos, ainda que virtualmente, neste culto de oração. É uma reunião de oração, mas que se transforma num culto mesmo, porque estamos todos juntos meditando sobre a palavra de Deus, orando, pedindo pelos nossos queridos e amados e colocando nossas petições todas diante de Deus. E estamos aqui neste fim de tarde, início de noite, e a pedido da pastora Priscila, ela pediu que eu trouxesse uma palavra, uma meditação. Então nós vamos refletir em cima do texto que está no Salmo 40. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Salmo 40. Eu não vou lê-lo de uma vez só, mas eu vou ler os versículos e à medida que eu for lendo os versículos eu vou meditando já sobre eles. Tudo bem? Então vamos abrir todos as nossas Bíblias no Salmo 40. Eu vou ler aqui na versão que é a Almeida Corrigida Fiel, mas cada um acompanha na sua versão, mas eu vou seguir por esta versão. Diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui já primeiros pontos para a gente pensar. Esperei com paciência. Com paciência porque a resposta é do Senhor. E a resposta vem no tempo do Senhor. Ele que sabe tudo. Ele está no controle de tudo. Mas diz que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não está dizendo aqui que Ele já respondeu de imediato, ou que Ele já deu uma solução, ou fez isso, ou fez aquilo. Está dizendo simplesmente que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é imediato. Mas a gente tem que esperar com paciência no Senhor. Continua então a palavra. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então veja só. Diz aqui que o Senhor nos tirou do lago e pôs os pés sobre a rocha. O que é isso? Seja a situação que for pela qual nós passamos, o Senhor se inclina, ouve o nosso clamor e nos acode de alguma forma. Às vezes a gente pensa, não, o Senhor não está ouvindo, não estou vendo acontecerem as coisas. Mas isso pode ser uma visão humana, a gente está querendo que Deus haja daquele jeito que a gente quer que Ele haja. Mas Ele vai dar a solução dele, que é sempre a melhor. Mas quando diz aqui que Ele tira de um lago horrível e põe os meus pés sobre a rocha, o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele nos dá sustento e nos segurança. O pé sobre a rocha significa que a gente não vai se abalar, a gente vai estar firme, a despeito de qualquer coisa que possa estar acontecendo. Ele nos dá, Ele nos dá esse sustento, Ele nos dá essa segurança. E veja a continuação. E pôs um novo cântico na minha boca. Ele não está dizendo ali que ele já resolveu a situação, que ele estalou os dedos, que ele pode fazer se ele quiser, mas ele já resolveu a situação. Mas, em meio à situação qualquer que nós estivermos passando, ele pôs um novo cântico em minha boca. Significa que, a despeito das circunstâncias, nós estaremos louvando ao Senhor e nós estaremos firmes na rocha, com segurança, inabaláveis. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Isso é muito importante. Nós temos que colocar nossa confiança no Senhor, nele que nós temos que confiar, não nas circunstâncias. Lógico que o Senhor opera por intermédio dos irmãos, por intermédio dos médicos em muitas situações. Lógico que Ele põe pessoas à nossa volta que nos auxiliam,
Só que a nossa confiança não tem que estar em nenhuma dessas questões, não tem que estar em dinheiro que possa nos ajudar a sustentar, não tem que estar em condições materiais, ou mesmo até no nosso próprio conhecimento, no nosso intelecto. Nossa confiança tem que estar colocada no Senhor. Muitas são, Senhor Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. E de fato, esse é um ponto importante. A gente lembra das maravilhas que Deus tem operado, a gente lembra de tudo que Deus faz, e aqui diz que é tanto que a gente não pode nem contar, mas na medida do que a gente vai lembrando do que Deus já fez na nossa vida, isso é importante para fortalecer a nossa fé. É como a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então nós temos que trazer à memória as maravilhas que Deus opera. Ele opera continuamente, todos os dias Deus opera maravilhas na nossa vida. Continuando aqui. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ou seja, o Senhor não quer sacrifício nosso. Às vezes nós passamos por problemas, situações que nos afligem, mas não é porque Deus colocou a gente numa aflição, ou Deus pôs isso para a gente sofrer, ou para a gente se sacrificar. O Senhor não quer sacrifício. O sacrifício, a gente lembra sempre, Deus já deu o seu próprio Filho, que já foi o sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário. Mas o que Ele quer? Vamos ver aqui na continuação. Então disse, eis que venho, no rolo do livro, de mim está escrito. Vejam os próximos 3 versículos aqui. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Ou seja, dando ênfase aqui, deleito-me em fazer a tua vontade. É isso que o Senhor quer, que nós busquemos com discernimento do Espírito Santo a sua vontade e nós a façamos. Eu lembro aqui de outro versículo que é muito conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos procurar fazer a sua vontade, apregoar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, dar o nosso testemunho, as nossas ações têm que ser o nosso testemunho vivo. Vamos fazer isso, que é isso que Deus quer e não sacrifícios. E nós temos que fazer isso a qualquer momento, sejam as circunstâncias boas, sejam as circunstâncias ruins. Certamente, fazer isso é algo que Deus quer e Deus estará sempre, continuamente junto conosco. E aí, uma vez dito isto, né, o salmista diz, deleito-me em fazer tua vontade, não escondi da grande congregação tua benignidade, ele continua, então. Aí ele está em condições de fazer a sua petição de uma forma melhor, com paciência, como ele disse lá no começo, esperei com paciência. Mas ele continua aqui. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Aqui a gente vê bem a natureza humana do salmista falando. Apesar dele esperar com paciência, apesar dele ter confiança no Senhor, a natureza humana às vezes da gente é enganosa e nos gera ansiedade, nos gera preocupação. Então desfalece o meu coração. Males sem número têm me rodeado. O salmista está preocupado porque realmente a nossa natureza humana é falha. E mesmo nós confiando no Senhor, às vezes nós vacilamos.
Mas a gente tem que pôr os nossos olhos no Senhor, os olhos fitos no Senhor, sabendo que Ele vai nos ajudar. E aí o salmista continua no seu pleito. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. E nós podemos pedir. Senhor, apressa-te no teu auxílio em todas as situações nas quais a gente está precisando. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, ahá. Folguem e alegrem-se em ti os que buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Olha esse versículo, que lindo. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. O que é isso? Veja que o salmista estava em meio a uma ansiedade, a questões que estavam causando ansiedade nele, que estavam desolando o seu coração, desfalecendo o seu coração. Mas mesmo assim ele chega nesse ponto e fala, magnificado seja o Senhor, folguem-se, alegrem-se diante de ti os que te buscam. Isso é o sacrifício de louvor. E a gente lembra ali do começo do Salmo, quando ele diz que o Senhor inclinou, ouviu o clamor e pôs um novo cântico em minha boca. Isso significa, meus irmãos, que mesmo em meio à tribulação, nós podemos ter esse sacrifício de louvor, magnificar o nome do Senhor, saber que Ele está no controle, louvá-lo continuamente. E isso eu digo não só para os irmãos que estão escutando, para mim mesmo, para todos nós, que nós possamos buscar fazer isso sempre. E o Salmo conclui assim, o último versículo do Salmo. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. É uma petição final aqui, mas importante. Em primeiro lugar, a humildade do salmista, e nós devemos ser assim também. Reconhecer, eu sou pobre e necessitado. Nós dependemos em tudo de Deus. Então, reconhecendo, tendo essa humildade, porque a gente sabe que Deus atende os humildes, Ele não se agrada dos soberbos. Mas a gente tendo essa humildade, a gente pode derramar o nosso coração e fazer a nossa petição diante de Deus. No final, esse versículo final é uma declaração de fé. Ele fala, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim. É uma declaração de fé. E que nós somos, senão, justificados pela fé? Com isso, eu queria fazer um gancho de um outro trecho que eu separei aqui do lado, que eu peço aos irmãos que possam abrir. Está lá no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Os primeiros 5 versículos na epístola, capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, nós nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É importante isso. Podemos estar passando por tribulações, mas não percamos nossa fé. É aquela questão do sacrifício de louvor. Vamos nos gloriar em meio às tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Que é que a gente viu no começo do outro versículo? Esperei com paciência. Em meio à tribulação, uma pessoa que tem fé, essa tribulação gera para essa pessoa essa paciência. Ela consegue esperar sem se desesperar. E a paciência produz a experiência. Ou seja, a pessoa que teve a tribulação, exercitou a paciência, a pessoa começa a ficar mais experiente, ela não se abala com qualquer coisa, porque ela já tem essa experiência. E a experiência produz esperança. Esperança. E termina assim esse trecho que eu queria ler, o verso 5. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Deus está no controle de tudo. A esperança não traz confusão. Nós sabemos que Deus está no controle e temos ao nosso alcance o Espírito Santo de Deus para nos confortar, nos consolar, nos exortar a cada momento das nossas vidas. Eu queria só no fim dessa palavra lembrar uma questão aqui. A gente está em meio a essa situação do Covid. Nós temos ali a nossa irmã Penha, que está ali no hospital. E tudo isso, o caso da irmã Penha é um exemplo para nós, mas é um exemplo de uma pessoa querida que está muito próxima a nós. E eu lembro aqui do salmo aqui que a gente leu antes, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre a rocha. Ou seja, nós estamos seguros. E a gente não pode se esquecer, eu fico pensando aqui o que significa o nome da penha. Penha também é rocha. É interessante isso, né? Mas é a rocha que também está firmada sobre a rocha, que é Jesus, que é a rocha maior, que é o nosso sustento. Então, nossa fé está nisso, que todos nós estamos sustentados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra com os irmãos, que seja uma palavra de esperança, que alente o coração de muitos. Em especial, falo aí para o Paulo, para o Marcelo, para o Antônio. Fiquem firmes na rocha. O Senhor está no controle. Amém, irmãos.